Capítulo 4. A grande confusão. É importante compreendermos a diferença entre o Velho Testamento e a Velha Aliança, pois as pessoas geralmente confundem os dois. Tenho ouvido pessoas me dizerem que jamais lerão o Antigo Testamento, apenas o Novo, porque vivem na Nova Aliança. Sim, eu amo o Novo Testamento. Gosto muito de ler os Evangelhos e as Epístolas de Paulo, e não há nada de errado nisso. Mas precisamos compreender que o Velho Testamento e a Velha Aliança não são a mesma coisa. A Velha Aliança é o compromisso que Deus fez com Israel para determinar a maneira como ele se relacionaria com eles e vice-versa. O Velho Testamento, contudo, são as Escrituras, apesar de hoje toda a Bíblia ser conhecida como Escritura Sagrada. A única Bíblia que Jesus tinha era o Velho Testamento. O apóstolo Paulo só usava o Velho Testamento para mostrar seu entendimento, revelação e conhecimento da nova aliança. Devemos amar toda a Bíblia, não apenas as partes das quais gostamos ou que achamos fáceis de entender, pois ela é a verdade eterna, como o salmista disse. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmos capítulo 19, versículo 160. Veja o que Paulo disse a Timóteo. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 ao 17. Aqui vemos claramente a importância do Velho Testamento para os crentes da Nova Aliança. Quando Paulo falou a Timóteo sobre as Escrituras e a sua importância na vida dele, estava se referindo ao Velho Testamento. Quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo, ele citou trechos do Velho Testamento. Quando Jesus estava andando com seus discípulos no caminho de Emaús, Lucas relata: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. O problema surge quando confundimos a Velha Aliança com o Velho Testamento. E duas coisas acontecem em decorrência dessa grande confusão. A primeira é que muitas pessoas têm olhado para o Velho Testamento através das lentes da lei e da Velha Aliança, e isso as tem transformado em fariseus modernos, ferindo muita gente. A segunda é que muitas pessoas têm reagido de forma contrária e jogado fora todo o Velho Testamento, dizendo que agora vivemos na Nova Aliança e não precisamos mais dele. Existem muitas teologias reacionárias circulando pelas igrejas cristãs. E a reação é sempre muito perigosa, pois nossas crenças devem ser baseadas na palavra de Deus, não numa experiência negativa que tivemos, pegando textos fora do contexto e interpretando-os de forma errada. Podemos criar justificativas bíblicas para quase tudo. Compreendendo as Escrituras. Se realmente quisermos entender a Bíblia, devemos compreender algumas verdades básicas que ensinei no primeiro capítulo, mas também precisamos de outros pontos importantes que mostrarei neste capítulo. Os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus caminhou por esta terra, ele não podia nos revelar plenamente a nova aliança, apenas nos dar algumas pistas a respeito dela. Consequentemente, o mistério da nova aliança permanece oculto no Velho Testamento, assim como nos Evangelhos. A menos que estejamos dispostos a pesquisar e estudar o Velho Testamento à luz da nova aliança e com a ajuda do Espírito Santo, ela permanecerá sendo um mistério para nós, o que dificultará muito a leitura e a interpretação do Velho Testamento. No Evangelho de João, Jesus nos disse: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento.
No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. João capítulo 16, versículo 12 e 13. Estes versículos nos mostram claramente que Jesus não ensinou tudo o que ele veio revelar. Quando descobri esses versículos, comecei a clamar ao Espírito Santo muitas vezes, pedindo-lhe para me ensinar as coisas que Jesus queria dizer aos discípulos, mas não pôde. Esses versos nos mostram belas verdades, pois Jesus desejava dizer muitas coisas, mas como os discípulos viviam num período de transição entre a velha e a nova aliança, eles não conseguiriam entender tudo. É por isso que Jesus nunca falou claramente sobre a nova aliança. Ele a mencionou rapidamente na última ceia, quando disse que o vinho era o cálice da nova aliança, mas nunca ensinou abertamente sobre ela. Ainda nesses versos de João 16, vemos que o Espírito Santo é quem nos ensinará tais coisas. E foi por isso que comecei a implorar a Ele que me revelasse tais coisas, pois ninguém consegue explicar a nova aliança melhor do que Ele. Jesus ensinou muitas coisas quando esteve aqui na terra, mas não ensinou sobre a nova aliança, porque cabia ao Espírito Santo revelá-la. O mistério oculto. A nova aliança é uma forma de Deus se relacionar conosco hoje. Era um mistério que estava oculto e ninguém conseguia vê-la claramente. O mistério não foi revelado até Jesus ascender aos céus e enviar o Espírito Santo. Portanto, ler o Velho Testamento sem a clara revelação do mistério da nova aliança pode ser prejudicial e até mesmo perigoso. É assim que a religião está destruindo muitas vidas hoje em dia. As pessoas leem o Velho Testamento à luz da Velha Aliança, interpretando e aplicando de forma errada tudo o que Deus disse. E isso traz morte em vez de vida. Cria uma imagem completamente errada do Deus a quem servimos, transformando-as em fariseus modernos, cheios de justiça própria, orgulhosos e julgadores, ou em alguém que vive em constante culpa, medo, vergonha e condenação. As palavras mais importantes. Em minha opinião, as palavras mais importantes da Bíblia inteira estão registradas em João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus disse: "Está consumado". Tudo o que lemos e estudamos nas Escrituras deve ser interpretado através dessas palavras. Sem elas, não temos salvação, cura, bênçãos, nem futuro no céu. Quando Jesus proferiu tais palavras, ele declarou que a sua obra na cruz foi absoluta e suficiente. Se conseguíssemos aprender a ler tudo na Bíblia à luz dessas palavras, não haveria espaço para a justiça própria ou a religiosidade em nossa vida. A única maneira pela qual devemos nos relacionar com Deus é através da obra consumada da cruz de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. O exemplo do apóstolo Paulo. Dentre todos os apóstolos, Paulo foi quem teve a maior revelação do mistério da nova aliança. O Novo Testamento foi nos dado para que compreendamos como aplicar o mistério da nova aliança que estava oculto no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo estava disposto a pagar o preço que fosse necessário para defender o verdadeiro evangelho da graça e a mensagem da nova aliança. Ele sofreu perseguições terríveis e passou a maior parte da sua vida ministerial na prisão. Mas o sofrimento não era, de modo algum, problema para ele, pois a revelação da nova aliança em sua vida era tão grande que superava em muito o sofrimento. Falando aos anciãos da igreja de Éfeso, ele lhes disse que estava certo de que mais sofrimentos e tribulações e cadeias o aguardavam, porque o Espírito Santo havia lhe dito. E a resposta foi: sei, no entanto,
que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como um valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, versículo do 22 ao 24. O que motivava Paulo a sofrer de bom grado as mais terríveis dificuldades e perseguições as quais ele descreve detalhadamente na carta aos Coríntios, não era o seu amor por Deus, mas sua revelação do Evangelho da graça de Deus. Seu Evangelho é a nova aliança revelada. A carta aos Efésios, em especial, nos dá uma percepção clara do mistério da nova aliança. Ela, assim como as cartas aos Gálatas, é o que mais tenho lido e estudado na Bíblia. Creio que todo cristão deva ler com atenção e passar um bom tempo meditando nos primeiros 3 capítulos de Efésios. Vejamos o que Paulo diz na carta sobre este mistério. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação deste mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 3 de Efésios, versículo do 8 ao 11. Paulo disse claramente que para ele essa graça fora dada para tornar conhecida a dispensação deste mistério, que estava oculto em Deus desde o princípio dos tempos. Esse sempre foi o propósito de Deus, como Paulo declara no versículo 11. Uma vez que a nova aliança é o propósito eterno de Deus, não devemos ler ou tentar compreender nada em toda a Bíblia de qualquer outra maneira que não seja a luz deste mistério maravilhoso. Abre aspas, Cristo em nós, a esperança da glória. Fecha aspas, Colossenses capítulo 1, versículo 27. Uma oração importante. Como já vimos, somente o Espírito Santo pode realmente nos revelar a nova aliança. De acordo com o que lemos em João capítulo 16, versículo 12, nem o próprio Jesus podia fazer isso. E já que ele é o único que pode nos trazer a plena revelação da nova aliança, precisamos constantemente fazer uma oração específica por nós e pelas pessoas que amamos. Já fiz essa oração em meu favor por milhares de vezes e continuo a fazê-la. Ela está registrada na carta aos Efésios. Por esse motivo, também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós e do vosso amor fraternal para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Ora ainda, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Efésios capítulo 1, versículo 15, do 15 ao 21. Por muitas vezes já me reuni com pastores e líderes que reclamavam de pessoas sob sua liderança e disse a muitos deles
que em vez de reclamar dos seus liderados, eles deveriam diligentemente fazer o que o apóstolo Paulo fez e orar fervorosamente por eles. O apóstolo, que teve uma revelação tão grande e extraordinária da nova aliança, disse que nunca parava de fazer as mesmas orações pela igreja de Éfeso. Essa oração mostra que o Espírito Santo é quem nos revela a nova aliança. Mas porque temos que repeti-la constantemente, vez após outra, se a obra da cruz já está completa? Porque ainda não temos a plena revelação de todos os aspectos da nova aliança. Não estamos orando para Deus nos dar aquilo que Ele já nos deu através da obra consumada da cruz. Nossa oração é para que, através do Espírito Santo, Deus nos dê uma revelação cada vez maior para compreender cada aspecto da nova aliança. Eu o incentivo a memorizar essa oração e fazê-la diariamente. Compreendendo os ensinamentos de Jesus. Quando Jesus viveu nesta terra, a nova aliança ainda não estava vigorando, nem havia sido revelada. Portanto, devemos interpretar corretamente tudo o que lemos nos evangelhos. Devemos nos fazer a seguinte pergunta: para quem Jesus estava falando neste versículo e por que ele disse o que disse? Muito do que Jesus falou foi dito em resposta às perguntas que os judeus, fariseus, que viviam debaixo da lei e da velha aliança haviam lhe feito. Tais coisas, obviamente, não se aplicam a nós, cristãos da nova aliança. Mas entenda bem, eu não disse que as palavras e os ensinamentos de Jesus não se aplicam a nós, nem que não são importantes. Todos os seus ensinamentos são importantes para nós hoje. Mas, se não discernirmos se ele estava ensinando ou dirigindo-se especificamente aos que estavam sobre a velha aliança, ficaremos muito confusos.